As melhores histórias e curiosidades do mundo do futebol estão aqui no Futebol Planet. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Há algumas semanas atrás, lançamos aqui no canal um vídeo que fez muito sucesso sobre a história de Rui Ramos. Então vamos trazer mais histórias assim, e na história de hoje vamos falar sobre a passagem de Zico pelo Japão e a importância dele para o Kashima Antlers e para o futebol japonês. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que o campeonato japonês começa nesta sexta-feira, dia 18. E com o OneFootball você pode assistir aos jogos do campeonato japonês, ver notícias dos clubes, resultados, a tabela de classificação e ainda acompanhar as transferências. Tudo isso 100% grátis. Se você é fã do futebol japonês, tem que ter o OneFootball baixado no seu celular. O link para download vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Zico chegou ao futebol japonês em 1991 e jogou apenas 2 anos de futebol amador, pois em 1992 foi criada a J-League, mas apenas em 1993 ela foi inaugurada. Com a J-League criada, os times passaram a compor o seu elenco com atletas profissionais e não mais com trabalhadores de fábrica igual era antigamente. Os times deixaram de ser apenas times de empresas e se tornaram clubes de futebol profissional. O Kashima Antlers, por exemplo, era chamado de Sumitomo Metals, que era um conglomerado de empresas e disputava a segunda divisão japonesa. Mas após a profissionalização do futebol japonês, o time passou a se chamar Kashima Antlers e eles reformularam tudo. O escudo, o uniforme, as cores, o mascote e ainda decidiram reformular o seu estádio por completo. Em 91, o Kashima Antlers subiu para a primeira divisão e eles queriam participar da primeira edição da J-League em 93 como um time profissional. E por isso aderiram a todas essas mudanças e ainda formaram um timaço. Eles juntaram os japoneses que já eram ídolos do time com alguns brasileiros como Milton Cruz do São Paulo, Carlos Alberto Santos do Botafogo e Zico do Flamengo. Em 1993 seria a estreia da J-League e o Kashima Antlers também iria estrear o seu novo estádio. O jogo inaugural foi contra o Fluminense e os japoneses venceram por 2-0 com um gol de Zico e um gol de Alcindo. Além dos gols, Zico já estava fazendo a diferença com a sua influência para que o Kashima Antlers ficasse ainda mais forte. Foi ele quem pediu a contratação de Alcindo, que estava no Grêmio e se tornaria um dos maiores ídolos do clube. Os dois jogaram juntos no Flamengo. Aquela temporada de 93 foi muito boa para o Kashima Antlers, mas eles ficaram no vice-campeonato da primeira edição da J-League. Na final, eles tinham novamente o Verde Kawasaki de Rui Ramos e Kazu Miura pela frente. Esse jogo revoltou o Zico. No jogo de ida da final, o Verde Kawasaki ganhou por 2-0, mas Zico não jogou por estar lesionado. No segundo jogo, com Zico de volta, o Kashima Antlers precisava vencer para levar a decisão para os pênaltis. Alcindo abriu o placar para o Kashima Antlers após receber no peito e chutar. O jogo já se encaminhava para os pênaltis, mas no final da partida o juiz marcou um pênalti inexistente para o Verde Kawasaki. Zico se revoltou com a marcação do pênalti. Como forma de protesto, ele cuspiu na bola antes do pênalti ser batido e o juiz o expulsou. Kazu Miura converteu o pênalti e deu o título da J-League daquele ano para o Verde Kawasaki. Em 1994, o Verde Kawasaki foi novamente campeão da J-League e eles eram o time mais forte do Japão, pois já havia muitos anos que eles estavam com a mentalidade vencedora de Rui Ramos. Alcindo fez uma bela temporada com Kashima Antlers, marcando 28 gols na J-League e terminando com a vice-artilharia da competição. Zico se aposentou do futebol naquele ano e não conseguiu ser campeão japonês nenhuma vez. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele, como jogador, não ganhou nenhum campeonato japonês, mas se tornaria peça fundamental na diretoria do Kashima Antlers para ajudar o clube a se tornar o maior campeão japonês e o maior clube do futebol japonês. Na temporada de 1996, o Kashima Antlers se tornou campeão pela primeira vez com a ajuda dos brasileiros Jorginho e Leonardo. Em 1998, o Kashima Antlers foi novamente campeão, mas o time ainda estava longe do auge, pois viveria 2 épocas douradas com a grande influência de Zico. Zico foi contratado para ser o diretor de futebol do Kashima Antlers em 1999. Ele solicitou a contratação de Toninho Cerezo para ser o técnico do time na temporada 2000. Mesmo sem estádio, porque os estádios japoneses estavam em obras para a Copa do Mundo, o Galinho fez história ao ajudar o Kashima Antlers a conseguir algo que nenhum outro clube havia conseguido: uma tríplice coroa. Eles conquistaram a J-League, a Copa Nabisco e a
Copa do Imperador, fazendo com que o ano 2000 fosse mágico. Em 2001, o Kashima Antlers conseguiu o bicampeonato seguido da J-League, o quarto da história do clube. Após tantas conquistas com o Kashima Antlers, Zico se tornou treinador da seleção japonesa em 2002 e ficou até 2006. Ele foi técnico dos Samurais Azuis em 2 Copas do Mundo e conquistou a Copa da Ásia de 2004 e a Copa Kirin também de 2004. Mesmo fora do Kashima Antlers, Zico tinha forte influência no time, e foi graças a outra indicação dele que o time conseguiria viver outro período de muitas glórias, além de ter conseguido outro feito histórico. Zico indicou Oswaldo de Oliveira para o cargo de técnico e o Kashima Antlers conseguiu o tricampeonato seguido da J-League, o que deixaria o clube com 7 títulos do campeonato japonês. Oswaldo de Oliveira deu a seguinte declaração sobre Zico: o Zico participou da formação do Kashima ainda no início, quando o clube era amador. O conceito dele é fabuloso e até hoje a torcida leva uma faixa para ele em todos os jogos. O Kashima Antlers ia ser um clube de fábrica e o Zico mudou o destino dele, fez o clube ser grande, lhe deu história e tradição. Hoje em dia, o Kashima Antlers é o maior time do futebol japonês e também é o maior campeão japonês com 8 títulos de J-League. O último foi ganho em 2016. Ainda em 2016, eles conseguiram outro feito histórico, ao ser o primeiro time asiático a conseguir disputar uma final de Mundial de Clubes da FIFA. Eles empataram por 2-2 com o Real Madrid no tempo normal, mas nas prorrogações perderam por 4-2. Graças ao dedo de Zico, o Kashima Antlers tem, além dos seus 8 títulos nacionais, mais 5 Copas do Imperador, 5 Copas da Liga Japonesa, 6 Supercopas do Japão, 1 Copa do Leste Asiático, 2 Copas Suruga Bank e 1 Liga dos Campeões da Ásia, que é a glória máxima de um time asiático. E foi assim que Zico ajudou um simples time amador de fábrica a se tornar o maior time de futebol do Japão e ajudou também na evolução do futebol japonês. Foi muito orgulhoso porque pelo desenvolvimento do futebol japonês. O que eu fiz foi para desenvolver o futebol japonês. Não foi para eu ganhar campeonato, eu ganhar título, ser o melhor jogador. Isso aí, minha carreira já tinha encerrado. Então eu queria era o desenvolvimento dos jogadores japoneses. Tanto é que os jogadores que eu levava, eu sempre deixava bem claro isso. Porque era importante que a gente passasse para eles a cultura do futebol, que é diferente da cultura do dia a dia. Ver hoje metade da seleção japonesa tendo sucesso no futebol europeu é uma satisfação muito grande de ter deixado esse legado de credibilidade, de esforço, né, de sacrifício, né, e que valeu a pena toda essa história. Ver o Kashima numa final de Mundial é fantástico. E ainda sendo prejudicado, né, para ajudarem o Real Madrid a ganhar sem precisar, né?